O RN começa falando da grande expectativa para o anúncio do Plano Safra 24-25, que deve ser nesta quarta-feira em Brasília. Setores do agronegócio aguardam ansiosos pelos números oficiais. Da capital federal, o repórter Marcelo Dias tem mais informações. O Ministério da Agricultura trabalha com números acima dos 450 bilhões de reais, mas não declarou se conseguiu ajustar os valores para mais. No entanto, entidades que representam o setor, como a Confederação da Agricultura e Pecuária, a CNA, apresentou como sugestão 570 bilhões de reais. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal criticou a demora na divulgação oficial. Essa indefinição acaba prejudicando o produtor se adequar a todas essas problemáticas que tem, mercado, as intempéries, essas calamidades. Então, para o produtor, cada vez está sendo mais difícil produzir no país. O jeito, então, é cautela quando for tomar empréstimo, segundo alertou o técnico de gestão da Federação da Agricultura. O produtor ele tem que ter uma composição de custo muito firme, entendeu? Ele tem que ter um planejamento bem preciso, porque nossa visão é que essa taxa vai aumentar para o produtor como um todo, até para a agricultura familiar, e isso, consequentemente, torna o crédito mais caro. Tornando o crédito mais caro, ele tem que fazer conta se é viável ou não utilizar esse crédito, entendeu? Muitas atividades podem não se tornar viável. Ele tem que ter essa conta de custo muito precisa e muito dentro da sua realidade, para não ter falha no futuro. Quer dizer que a gestão nesse momento é crucial para que ele possa enxergar bem esses números. Fundamental, fundamental. Ele tem que ter uma gestão de custo muito precisa, porque nem para todas as atividades, nem para todo linha que eles estão pensando em pegar, ela vai se tornar viável, entendeu? Tem que fazer conta, essa é a realidade. Já para o conselheiro do Comitê de Financiamento de Atividade Produtiva do Distrito Federal, a expectativa é grande por parte dos produtores, mas vão ser as taxas de juros que podem tranquilizar ou não o setor. Nós estamos torcendo por uma redução de juros. Lembrando claramente que ano passado, quando foi disponibilizado o Plano Safra, nós estávamos com a Selic muito mais alta, de 13,75%. Mesmo com a manutenção desse ano, nós estamos em 10,5%. Então temos sim uma expectativa de aumento, principalmente de recursos, e de uma redução da taxa de juros ao produtor. É um ano importante, porque nossas commodities, nós estamos influenciados, os valores baixaram consideravelmente e ainda precisamos fazer a nossa ajuda ao Rio Grande do Sul. E para comentar essa expectativa em relação a mais um Plano Safra, nós convidamos dois especialistas nesse tipo de assunto, né? O Turra, que foi ministro da Agricultura durante o governo Fernando Henrique, lá na década de 90, e o nosso querido Miguel Daúde, que não foi ministro da Agricultura, mas comentando aqui, já tenho certeza, comentou mais de 30 planos safras. É isso, Daúde? Mais ou menos isso ou não? Boa noite. Mais ou menos isso, um pouquinho menos, mas eu me lembro muito da gestão do Turra no Ministério. Então, e o Turra comentou também várias vezes o Plano Safra, mas foi ministro da Agricultura. Então, por isso, Turra, eu queria te saber, nesse momento, né, nas vésperas do anúncio, como é que fica a estratégia do Ministério da Agricultura para lançar esse Plano Safra? Conversa com quem? Conversa com os setores, ainda está conversando. O que deve estar acontecendo agora nos bastidores lá em Brasília em relação ao Plano Safra, hein? Turra, obrigado pela participação, boa noite. Boa noite, Petri, boa noite, Miguel, e a todos. Mas, na verdade, eu acho que não houve muita mudança em relação à expectativa, porque há todo um planejamento da Secretaria de Política Agrícola, dos estados, se recolhem informações para saber o que é prioridade. Eu participei de 2 planos safras e a sensação é a mesma, a expectativa de quem define o recurso é o Ministério da Fazenda, é a área econômica do governo. Então, por exemplo, claro, há agora tudo para a gente ter juros menores, porque houve redução da Selic, então já houve uma queda significativa. E se a gente mantivesse juros altos, isso vai redundar lá pelas tantas, renegociação, custo para o Brasil
custo para o governo e, inclusive, endividamento para o produtor. Há uma expectativa justa de redução de juros. Com relação ao volume, quem vai definir a Fazenda? O próprio presidente Lula, como todos os presidentes, no meu caso, o presidente Fernando Henrique, torcia, brigava para volumes maiores. Mas lá vinha a Fazenda, a área econômica, e dizia, não, é isso, é isso, é isso. Porque ainda na área econômica não mudou muito. A gente sabe que a ideia é a seguinte, não é investimento no agro, é um custo, é alguma coisa às vezes pesada. Não, mas para quê colocar recursos no tesouro para você conseguir juros mais baixos? Então aí é a briga toda. Então não adianta volume se há recursos livres sem o juro prefixado compatível com a realidade. Essa é a sensação. E a sua expectativa, hein, Daúde? É positiva, mais ou menos? O que você vai falar depois do anúncio do Plano Safra? Ora, Petrin, boa noite a você, boa noite ao meu amigo Turra e boa noite a todos. Olha, a minha expectativa ela é sempre um pouco mais pessimista, né? Diante do que a gente tem apurado, tem verificado. Quando o governo fala que vai ser um plano safra de um valor recorde, todos os planos têm valor recorde, mas o que vai definir se o plano vai atender ou não o produtor rural é exatamente o volume de recursos que o governo, que o Ministério, né, da Fazenda vai destinar para subsidiar os recursos que hoje estão nos depósitos compulsórios, né, e que iriam para o produtor. Aí é que está o nó do Plano Safra. O setor pede 21 bilhões. Né? O Fávaro fala em 17, mas o que nós estamos pesquisando e apurando é que deve ser em torno de 15 bilhões. 15 bilhões, Peter, o ano passado foi em torno de 12 bilhões, né, o plano safra anterior. Se você colocar as variáveis de custo, né, que houve, sem dúvida nenhuma, um aumento de custo significativo, mais aí a questão da taxa de juros, que deve vir 1,5 ponto, né, para a agricultura empresarial abaixo da Selic, em torno de 9%, 8,5%, você percebe que não vai ter nenhum entusiasmo nesse plano, né? Com exceção de outros pontos que a gente vai ter oportunidade aqui de comentar, que é a questão geográfica de você incentivar a cultura de 5 principais alimentos no Brasil.